Olá, meus amores, bom dia, paz seja convosco, paz seja contigo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer apenas um pitaquinho que vai servir pro teu coração, porque já serviu pro meu. Aqui em Êxodo 18, o versículo é o 13 em diante, fala sobre o conselho de Jetro. O Jetro era sogro de Moisés. E Moisés, na época, ele estava fazendo é, ele estava sendo como juiz ali para julgar o povo. E ele estava sendo uma demanda muito grande, estava trazendo muitas situações para as mãos de Moisés para ele resolver. Então Moisés ali estava sobrecarregado. Ó, eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem aqui, ó. Ó, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Vai vendo a situação. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido as partes e ensino-lhes os decretos e as leis. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados. Pois essa tarefa ali é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. O que Deus esteja com você e seja o que o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como deve viver e o que deve fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos, né, de ganhos desonestos. E por aí vai. Eu vou dar uma pausa aqui. Amados, Jetro era sogro de Moisés. E ali ele estava fazendo tudo sozinho, Moisés. Estava muito sobrecarregado. Nos tempos de hoje, não dá para uma situação, uma empresa, ser dirigida sozinha, tá? No começo até dá. Mas vai ter pessoas atreladas ao longo dessa caminhada junto com você. O que o Jetro estava falando para Moisés era um conselho. E se você continuar lendo essa história, você vai ver que realmente deu certo o conselho de Jetro. A palavra de hoje para você é sobre conselhos. Aceite conselhos que venha de pessoas certas para o teu coração que queiram te ajudar. Porque vai ter pessoas que podem até dar um conselho para você. Você primeiro vai ouvir a informação. Ela vai analisar a situação, porque ela vai estar vendo que você, assim como Moisés, estava sobrecarregado. Ao longo da nossa vida, nós, às vezes, queremos fazer tudo sozinha. Mas nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Independente de qualquer situação, todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E o que Jeto estava falando aqui é o que Deus está mandando te dizer hoje. Aceite conselhos e aceite a ajuda de pessoas para fazer algo por você. Porque você não vai fazer tudo sozinho. Você não vai fazer tudo sozinha. Você vai precisar de alguém para te ajudar. Você tá me entendendo? Então, mas só que você vai precisar analisar, vai precisar ver quem é essa pessoa que vai estar do teu lado ou está te dando um pitaco, uma ajuda. Porque tem pessoas que vai fazer a parte dela e vai embora. Aquela fase ali acabou. Outras pessoas vão ficar por um tempo, vai te ajudar, vai fazer aquilo que apraz e depois também vai seguir seu próprio destino. Porque na vida, amados, ninguém faz tudo sozinho. Eu, por exemplo, eu tenho a minha vida corrida, eu faço muitas coisas sozinha, mas eu preciso de pessoas ao meu lado para estar me ajudando. Por exemplo, o pedreiro. O pedreiro, ele vem para minha casa, faz a obra e ele vai embora. Né? De um determinado tempo, ele fica ali naquela obra. Mas tem certas situações que aquele pedreiro vai ao longo do tempo fazendo algumas obras para mim, dependendo da vida dele, dependendo da minha, dependendo das condições financeiras. Mas se ele chega para mim e fala: Adriana, se eu fosse você, eu não faria isso assim agora. Faz aquilo ali que é mais rápido, que vai trazer um benefício financeiro para você, igual a ideia que Deus me deu.
né? Eu estava com um projeto para fazer algo, por isso é importante nós escutarmos o conselho das pessoas e até da espiritualidade. Eu estava com um projeto aqui em cima da minha laje, e ainda estou, né, para fazer uma kitnet aqui em cima. Então, já foi toda a parte de estrutura, de coluna, de cinta, já está toda a estrutura pronta. E aí eu estava orando a Deus para me dar condições, né, claro, eu trabalhando, correndo atrás, condições, né, e formas de eu fazer rápido mais uma kitnet aqui em cima. Sendo que eu tenho um quarto grandioso lá, que é onde eu durmo, né? Que é uma suíte enorme. Uma suíte, um quarto muito grande, uma suíte. E aí, Deus estava falando comigo sobre a multiplicação do pães, dos peixes e o azeite da viúva, e eu não estava entendendo. Aí Deus falou comigo, minha filha, para que começar do zero se você já tem um caminho, se você já tem meio caminho andado? Então, eu ouvi o que Deus falou. Então, iniciou-se. Eu falei assim: para que eu vou querer um quarto tão grande desse? Para que eu vou querer isso, meu Deus? Eu tenho meu guarda-roupa, eu tenho minha cama. Minha cama é grande, gente. Então, eu tenho meu guarda-roupa, eu tenho minha cama. E para eu dormir, tá maravilhosamente bem. Fora a paisagem, que eu amo aquela paisagem ali do alto. Que eu gosto de orar, eu gosto de olhar para o monte, eu gosto de falar com Deus no meu secreto ali. É o meu cantinho. Então, eu não queria perder uma parte dali. O que eu fiz? Diminuir o meu quarto. Aí eu tô fazendo uma kitnet pequena para que eu possa alugar, então já tá meio caminho andado. Então é muito importante que você venha ouvir o que o outro venha falar. E essa palavra de hoje é um conselho, tanto de Jetro para Moisés, que ele acatou, como de Deus usando a minha vida para você. Comece as coisas, ouça as coisas, faça as coisas, mas com a ajuda de outras pessoas. É claro, meus amores, que não é qualquer pessoa que você vai ouvir, porque vai ter pessoas que vai querer minar o teu terreno, atrasar a tua obra, a tua história, a tua vida, botar pessoas erradas no teu caminho para atrasar os teus projetos e os teus planos. Mas terão pessoas aí também do teu lado que irá ser bênção para a tua vida. Irá ser caminhos abertos para você. Vai ter pessoas aí que vai te ajudar nesse teu processo. Então, essa palavra aqui de hoje, de Moisés e Jetro, é sobre conselho. Atenta mais aos conselhos. Se você está com o coração muito endurecido, não quer ouvir, não quer nem um pitaco, amém, isso aí vai ser contigo. Só que se você parar para pensar, vai atrasar o teu lado. Porque você não quer ouvir. Tem pessoas que ouvem e faz acontecer. Nós precisamos ter sabedoria e humildade para aceitarmos os conselhos certos e exatos de pessoas que vêm de Deus para nossas vidas. Eu já recebi vários conselhos amados que foram, sabe, fizeram toda a diferença. Você já viu aquela frase que quando a pessoa faz a frase toda, sem nenhum ponto, sem nenhuma vírgula, sem nenhuma pontuação, ela não tem sentido? Aí às vezes vem uma pessoa e dá um conselhozinho, bota só uma vírgula ali, a frase faz efeito. Você vai ver que a frase até muda para você ter uma leitura boa. Então, é importante isso. Ninguém faz nada sozinho. Até uma frase para ser construída, ela tem uma vírgula, tem um ponto final, ela tem uma exclamação. Sem as pontuações, sem os acentos, não vai ter sentido uma frase. Para você ver que até na língua portuguesa é preciso um acento para o outro. Então, hoje, o conselho meu de Deus para a sua vida é como aqui, de Jetro para Moisés. Aprenda a ouvir, aprenda a aceitar e analise os conselhos que vierem para você. Você tem uma sabedoria. Às vezes você está sufocado aí e a pessoa está chegando para você e fala: fulano, se eu fosse você não fazia assim. Ah, não, mas porque fulano só quer se meter na minha vida. Ah, porque ela só quer dar pitaco. E se ela estiver te dando um pitaco que seja para a salvação da tua lavoura? Às vezes essa pessoa que está te observando não é porque ela quer fofocar da tua vida. Às vezes ela está olhando de fora o que você não vê de dentro. Então é muito importante que nós venhamos observar, ouvir mais o que a pessoa tem para falar. Um tempo atrás, a minha mãe queria que eu fizesse algo e eu não queria fazer. Aí depois eu fiquei pensando, falei: poxa, eu vou ver o que minha mãe tem para falar. E aí ela disse: minha filha, se eu fosse você, fazia isso, isso, isso e isso. Aí eu fui, ouvi o que ela tinha para falar, acatei o que ela falou comigo, e aí no final deu tudo certo.
Porque ela estava vendo de fora algo que eu de dentro não estava conseguindo enxergar. Então é imprescindível que nós tenhamos sabedoria e tenhamos humildade para ouvir o espetáculo do outro, o conselho do outro. Às vezes, uma vírgula faz uma diferença nessa frase aí inteira que está sem acento, sem sinal nenhum para a sua vida. Então, o Jetro aqui, ele acatou. Ele colocou pessoas, porque olha só o que Deus fala para ele aqui na palavra, através de Jetro. Ó, respondeu o sogro de Moisés: o que você faz, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-o quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como deve viver e o que deve fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, né, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Sim, porque naquela época também, como nos tempos de hoje, tem pessoas que são desonestas, tem pessoas que querem ganhar desonestamente, tem pessoas que realmente querem te passar a perna. Então você precisa fazer uma peneira disso aí. Eu não sei se é no teu negócio, eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é na tua obra, eu não sei se é na tua família, eu não sei se é na tua amizade. Você precisa escolher a dedo as pessoas. A incumbência de certa situação aqui vai ser tua, mas você precisa escolher pessoas certas que estejam ao teu lado para determinados momentos, determinados tempos da sua vida, para executar certas funções. E depois cada um vai seguir seu caminho quando aquilo acabar. Algumas pessoas vão continuar na sua vida por um determinado tempo. Outras vão seguir a sua vida depois de um longo tempo. Aí, olha aqui, ó. E estabelece-os como chefes de 1.100 e 50 de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões e trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Porque, amados, às vezes a pessoa, em vez de decidir uma coisa tão simples, né, ela precisava levar ao Moisés coisas que estavam difícil demais para ele resolver. Então, às vezes, uma coisa tão simples não precisa levar ao governador, ao presidente. Não, às vezes apenas um advogado, um amigo ou um conselheiro ali, ministerial, vai te ajudar. Às vezes você tá fazendo um bicho de 7 cabeças, coisas tão simples e te tomando tempo de pessoas que tá ali preocupadíssimo com coisas piores. Então aqui Moisés estava assim, estava do pequeno ao grande problema. Então ele pegou e falou isso. As coisas mais difíceis, você leva até você. Porque você vai levar a Deus e falar com Deus. Ele precisava de Deus. Assim como eu e você precisamos de Deus. Mas muitas das vezes a gente não precisa levar coisas até Deus se Deus está dizendo você pode ser ajudado por ele ou por ela. Tem coisas simples aí, meu amor, que você está levando a pessoas que nem precisa levar. Está levando coisas e questões a Deus que não precisa levar. Sendo que você, com uma coisa simplesinha, você pode resolver. Então, esse conselho de hoje para você é isso, tá? Peça conselhos e aceite conselhos para resolver todas essas questões aí. E muitas das vezes você está sobrecarregado e você não quer dividir o fardo. Aprenda a dividir um pouco esse fardo para que você possa, ó, respirar. Porque eu tenho muita coisa para fazer, mas eu também divido o meu fardo com outras pessoas. Outras pessoas também me ajudam. É muito importante precisarmos de pessoas que estejam aptas a nos ajudar. E tem pessoas que fazem questão de nos ajudar. Entra na nossa história ali só para dar um pitaco, uma ajuda, e depois ela segue o caminho dela. Mas aquela ajuda foi de grande valia, sabe? De grande ajuda para nossas vidas. Então, aceite os conselhos. Esse é o conselho de Deus para a sua vida no dia de hoje. Amém? Um beijo no seu coração e fique com Deus.